A indiana Bharat Biotech e o Ministério da Saúde anunciaram hoje a rescisão dos contratos com a Precisa Medicamentos. A empresa, a gente lembra, negociava a vacina Covaxin no Brasil, entrou na mira da CPI da pandemia depois da denúncia que foi feita pelos irmãos Miranda. A gente vai seguir nesse assunto agora acionando a nossa reportagem. Nolan Roberto está acompanhando, vai trazer um balanço para a gente, um resumo dessas notícias que a gente teve nessa sexta-feira. Oi, Nolan, boa noite. Boa noite, Roberta. Boa noite a todos que acompanham o Expresso. Um prazer falar com você e com todos vocês. Olha, Roberta, como vocês já adiantaram, o Caio adiantou aí também, o rompimento foi anunciado hoje entre a indiana, fabricante da vacina Covaxin, a Bharat Biotech, e a Precisa Medicamentos, que representava os indianos aqui no nosso país. A gente lembra que lá no mês de fevereiro, o governo brasileiro fechou um contrato com a Precisa Medicamentos no valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais para a compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin. Com essa notícia, o Ministério da Saúde também deve romper o contrato com a Precisa Medicamentos. Isso é uma apuração do Caio Junqueira, da nossa analista aqui em Brasília, Renata Agostini. Eu também conversei com uma fonte no Ministério da Saúde que confirmou que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deve mesmo romper esse contrato, que inclusive já estava suspenso depois de toda aquela polêmica dos irmãos Miranda na CPI da pandemia. Eles que anunciaram uma pressão. O irmão do deputado Luiz Miranda, Luiz Ricardo Miranda, que é funcionário, é servidor público do Ministério da Saúde, disse que teria sofrido pressões para aprovar o contrato que estava com irregularidades, segundo ele, segundo os irmãos Miranda. Eles foram inclusive até o Palácio da Alvorada para acionar o presidente da República, dizendo que havia algum problema, havia indícios de irregularidades. Inclusive por isso o presidente da República está sendo também investigado por prevaricação, né? E olha, a gente também fala que esse contrato, se o Brasil ainda quiser negociar com a Covaxin, agora isso seria feito de uma maneira direta com os indianos, com a Bharat Biotech. Inicialmente, antes a lei aqui no Brasil pedia que fosse necessária uma intermediadora, no caso a Precisa Medicamentos, mas depois de uma lei aprovada lá em fevereiro no Congresso Nacional, especificamente para insumos e vacinas contra a Covid-19, o governo brasileiro pode negociar diretamente com as empresas estrangeiras. Só que nessa semana, isso não deve acontecer, porque essa semana o próprio ministro Marcelo Queiroga disse que o Brasil não deve colocar a vacina indiana Covaxin no Plano Nacional de Imunização, porque, segundo ele, o Brasil já tem 600 milhões de doses garantidas e não seria necessário esses 20 milhões de doses, até porque a vacina vinha enfrentando problemas com a autorização da Anvisa. A Anvisa tinha autorizado uma importação de 4 milhões apenas da vacina Covaxin. Por enquanto, a gente espera para ver se o Ministério da Saúde vai oficializar esse rompimento com a Precisa Medicamentos, viu, Roberta? Mas tudo indica que sim.